Vamos ficar de pé. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor, um versículo que está em Provérbios 30, versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Amém? Então repita comigo assim, ó: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aleluia. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor Deus, grandioso Pai, que está aqui nesse momento, porque a tua palavra é quem diz que onde estivessem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E aqui nós somos mais que 1, mais que 2, mais que 3. Então nós temos certeza de que o Senhor já está nesse lugar com a tua presença, Pai. E nós queremos pedir para que o seu Espírito Santo se achegue perto de nós, que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fazer maravilhas em nosso meio, porque a tua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre nessa noite nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor pode, Pai, fazer o que nós estamos precisando. Mas antes de tudo, nós temos e nós queremos te adorar pelo que o Senhor é e não pelas tuas mãos. Então, Senhor, nós queremos nesse momento ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que te adoram independente das circunstâncias, porque a palavra do Senhor acabou de dizer que o Senhor é o escudo para os que confiam no Senhor. E nós confiamos em Ti, Pai. E nós adoramos a Ti, Pai. E nós declaramos isso nessa noite. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem a
Senhor Jesus volta hoje à noite, que bom seria. Você pode dizer comigo: Maranata, vem Senhor Jesus. Mais uma vez vamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Então eu peço que nesse momento, meu amado, você adore ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua vida, sem se lembrar dos momentos lá fora que te esperam. Quem sabe o problema, quem sabe quando a tribulação que você passa na sua vida. Mas eu queria que você esquecesse de tudo, porque como nós acabamos de cantar, porque a nossa canção, ela é uma oração ao Senhor que nós fazemos cantando. Então eu queria que você louvasse ao Senhor como se fosse a última vez, que você chamasse a atenção do Senhor nessa hora e falasse: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, Senhor, com todo o teu coração. Adora ao Senhor nesse momento, meu amado, porque enquanto nós adoramos, principalmente na tribulação, porque adorar na felicidade plena é uma coisa, mas adorar quando tudo dá errado, é aí que o nosso Senhor se agrada de nós, amado, porque nós mostramos que nós não queremos as bênçãos dele, nós queremos a face dele, que o que nos importa é adorar o nosso Rei, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos adorar a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mais uma vez vamos declarar ao Senhor: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Então eu vou aproveitar esse momento, Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero
Podeis assentar, amados. Aleluia, Jesus. Que a minha vida, Senhor, seja a tua vida. Seja, Senhor, também conosco nesta noite, Senhor. Nós queremos devolver nossos dízimos e ofertas nesta noite. E você que não pegou seu envelope, levante suas mãos, que o obreiro estará entregando. E você que já tem seu dízimo e sua oferta, levante o seu envelope, vamos estar orando. E também aproveitando e orando pelos enfermos. Gostaria que você fechasse seus olhos, igreja. Senhor, quero te louvar pelos teus servos que estão dizimando e ofertando nesta noite. Que o Senhor venha derramar, Senhor, cada vez mais bênção, Senhor Jesus, sem medida sobre cada família. Que as janelas do céu sejam abertas, ó Pai, e o Senhor estejam cada um provando, Senhor, da tua palavra, que é fiel e é verdadeira, porque não é homem que minta. E o Senhor, a tua palavra se cumpre em nossas vidas e se cumpre nas nossas famílias, ó Pai. Por isso abençoe cada um, ó Pai, que vai dizimar e ofertar. Cuida de cada um, Senhor. Abra portas de emprego, Senhor Jesus, naqueles que estão necessitando. Supra as necessidades daqueles, ó Pai, que estão, Senhor Jesus, nesse momento pedindo, Senhor, em oração, clamando, gritando diante da tua presença, Senhor. Que cada um, Senhor, o Senhor esteja ouvindo, Senhor, e no momento certo, agindo por cada um. Por isso nós te louvamos nessa noite. Obrigada por cada vida, obrigado por essa igreja. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que entra nesta porta, Senhor. Muito obrigada por cada um. E nós colocamos também, Jesus, cada nome que está aqui escrito, Senhor, e os que não estão diante da tua presença. Que a sua visitação, Senhor, seja sobre a vida deles. Teu Santo Espírito visitando cada leito, cada casa, cada hospital, Senhor, que há necessidade, Senhor, da tua cura, Senhor Jesus, da tua resposta. Visita cada um que conhecemos. Pai, os médicos podem dizer algo, mas quem dá a palavra final é o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Por isso, Senhor Jesus, colocamos os nossos enfermos na tua presença. Jesus, cuida de cada um. Deus, que eles venham descansar em ti, ó Pai, e que venham ter recuperações, ó Pai, realmente assim, que venha surpreender os médicos, Senhor. Jesus, nós pedimos como igreja, Senhor, como corpo, que o Senhor visite, que o Senhor entre com o teu Santo Espírito ali, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos por estas vidas, entristecemos, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor continua no controle, Senhor Jesus. Por isso, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode entregar seu dízimo e sua oferta, querida. Obrigado aqui o microfone. Boa noite, igreja, paz. Vocês estão felizes hoje? Amém, eu estou muito feliz hoje. Hoje é quarta-feira, né? Um dia muito comum para muitos, mas hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu tenho a honra, né, e o privilégio de trazer a palavra a vocês, amém? Um dia eu entrei ali naquela porta, né? O meu velho homem entrou ali naquela porta, ele morreu aqui numa piscina,
Amém? E hoje eu sou nova criatura. Para a honra e glória de Deus. Então, a gente morre para o velho homem e nasce uma nova criatura. Então, como toda nova criatura, né, como todo recém-nascido, a gente tem que crescer. E o meu crescimento espiritual aqui nesse lugar, ele foi permeado pelas comunhões. Amém? Quem gosta de comunhão aqui? Né? Talvez alguns de vocês não sabem o que é isso, mas a gente chama de comunhão aquele encontro que a gente faz e come ali uma boa comida e conversa. Amém? Tipo a ceia da virada. Quem gosta aqui? Quem está com saudade da ceia da virada? Será que esse ano vai ter, pastor? Amém. É muito bom, né? Misericórdia. Então, comunhão é muito bom. Então eu quero falar de comunhão hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Todos acharam? Amém? Então, com o dedo aí na sua Bíblia, para não perder aí o capítulo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos pela nossa saúde, Deus, porque se estamos aqui em Tua casa, é sinal de que estamos bem, Senhor. É sinal de que testamos negativo para essa doença que tem assolado, Deus, tantas famílias, Deus, a minha é uma delas. Senhor, em nome de Jesus, derrame a cura, Deus, sobre todos os enfermos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esse calor, Deus, que essa temperatura altíssima, Deus, ela mate todos os vírus, Senhor. Todos os vírus malignos, Deus, as bactérias, Senhor, que tem assolado o Teu povo, Deus, e todo o mundo, Senhor, toda a Tua criação, Senhor, em nome de Jesus, que possa cair por terra, Deus, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, hoje, através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Deus, Ele fale aos nossos corações e nos faça crescer, Deus, porque crescer é importantíssimo, Deus. O Senhor procura os Seus filhos maduros, Pai, para a Tua boa obra. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai. Encontre em nós um coração fértil, Deus, uma terra boa, e planta a Tua boa semente nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém? Todos abriram aí? Só falta eu agora. Aqui. Irmãos, a gente vai analisar esse texto hoje. Eu não quero me estender não, mas eu acho muito importante eu fazer uma primeira leitura, amém? E depois eu vou reler ele comentando, amém? Então, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, eu vou ler do 17 até o 33. Vamos lá. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e, até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados, de fato, na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos. Ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então aqui essa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Amém? Eu não escolhi esse tema. Eu creio que o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. Eu trouxe essa palavra para os jovens. E hoje estou trazendo ela aqui para vocês, amém? Por que eu estou falando disso? Comunhão é muito legal, é muito bom, amém? Percebi que a maioria de vocês gostam, né? Se não todos. E comunhão faz muita falta. Mas o que de fato é a comunhão? Eu queria trazer essa reflexão hoje. Porque às vezes nós estamos sentindo falta apenas de uma refeição. Uma refeição diferente, não feita por nós. Muitas vezes não servida por nós, né? A gente vem, assiste o culto, senta ali, de repente alguém serve a comida. Isso é muito bom, mas em essência essa não é a verdadeira comunhão. Amém? Então eu vou voltar lá no 17, ó. Nas instruções posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Amém? Aqui nessa parte está falando um pouco sobre brigas e divisões, e o momento da ira, ele é importante para a gente saber em que ponto a gente está, né? Muitas vezes não são as nossas ações que vão definir o ponto da nossa jornada, mas as nossas reações. Porque uma ação você até premedita, mas uma reação é muito difícil você premeditar. Então a reação de uma pessoa fala muito sobre ela. Amém? Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Eu louvo a Deus porque em nenhuma ceia, em nenhuma comunhão que eu participei até hoje aqui na igreja, faltou alguma coisa. Mesmo quando, porque a gente sempre fala, né? O pastor João sempre diz isso. Se você não tem nada, vem mesmo assim. Avisa a gente, né? Não deixa de participar de um evento da igreja, de uma comunhão, por falta, né? Por falta de condições. E nem por isso faltou alguma coisa. Amém? Só que aqui ele diz assim, ó, que não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Então, o que de fato é a ceia do Senhor? O real sentido da ceia não é a refeição, e sim a comunhão. Mas o que significa então comunhão? Comunhão, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, em que há união ou ligação, compartilhamento. Compartilhamento veio por último, mas eu acho que compartilhamento, ele descreve bem o sentido da verdadeira comunhão. Porque o apóstolo Paulo vai falar aqui, no 21. Né? A gente está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, amém? Ele diz de vocês, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Então, olha só que interessante. Se a pessoa ela se apressa em comer a própria refeição, sinal de que ela trouxe. Amém? Lembra muito aqui a ceia da virada. Cada um traz um pouquinho, cada um traz a sua porção e divide com todo mundo. Mas aqui o que estava acontecendo? Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome.
enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Vocês percebem que esse cenário aqui que Paulo está descrevendo e apontando não é muito diferente do nosso? Não é muito diferente. A gente traz a nossa refeição, alguns não têm, não trazem. É que aqui no caso, quem traz a própria refeição estava comendo antes dos pobres, né? E vamos continuar então. Lá no versículo 26 diz assim, ó: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então ele fala aqui também, ele pergunta: por acaso vocês não têm casa para comer na casa de vocês? Então assim, aqui, por exemplo, eu estou usando o exemplo aqui da ceia da virada, tá, pessoal? Para fazer um paralelo e você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então aqui na ceia da virada aqui, todo mundo traz um pouquinho, e graças a Deus todo mundo come, mas o objetivo não é comer, né? Por isso que ele fala: vocês não têm casa para comer lá, para não vir aqui com fome. O objetivo da ceia, o objetivo da verdadeira comunhão é anunciar alguma coisa, né? Quem já ouviu falar de marketing aqui? Acho que todo mundo, né? Quem anuncia alguma coisa, em um bom anúncio, ela tem o objetivo de mostrar o resultado que vai trazer aquele produto. Por exemplo, em um comercial de creme dental, todo mundo que está lá no comercial tem um sorriso branquinho, né? Eles não vão colocar alguém com o sorriso todo escuro, porque no mesmo momento em que eles anunciam o produto, eles também apresentam o resultado trazido por aquele produto, né? Então você vai pensar: poxa vida, eu vou comprar esse creme dental porque meu dente vai ficar branquinho, igual do cara ali do comercial. Então olha só o que a palavra diz aqui no versículo 26: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, uma das características do real sentido da ceia, do real sentido da comunhão, é anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então a comunhão, a ceia, ela é o resultado da morte de Cristo. Porque você vai ver aqui mais para frente, mas através da morte de Jesus, nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados a Deus através de Cristo. Amém? Porque lá no jardim, quando o homem pecou, esse relacionamento foi rompido. Você se lembra disso, né? Amém? Então a morte de Cristo trouxe essa reconciliação. Versículo 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Eu não vou entrar nesse detalhe do momento de tomar a ceia, né? Porque, eu vou entrar. Às vezes você acha que por você ter pecado, você é indigno de tomar a ceia. Não funciona assim, né? Se você está vivendo em pecado deliberadamente, é diferente, porque todos pecam. Então, se toda vez que tiver ceia, naquele dia você pecou, você não vai tomar a ceia. Pelo contrário, a ceia, ela é um produto da reconciliação. Amém? É um resultado da reconciliação. Versículo 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Ele está falando aqui que se a gente toma
a ceia indignamente, quer dizer, sem discernir o corpo de Cristo, a gente come e bebe condenação, e é por isso que muitos de nós estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. O corpo de Cristo é a nossa cura, o corpo de Cristo é o remédio que precisamos. Quando você está doente, você não corre do remédio, você corre para o remédio, amém? Então, se eu consigo enxergar, se eu consigo fazer essa autoanálise que ele fala aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, você a si mesmo, não dependa do que os outros vão dizer, né? O salmista diz, o meu pecado está diante de mim. Você sabe onde você tem escorregado, você sabe onde você tem pecado, ninguém precisa apontar o dedo para você, e eu creio que em nome de Jesus, crentes maduros não vão apontar o dedo para você, amém? Mas você tem que fazer essa autoanálise, porque se você tomar o corpo de Cristo indignamente, quer dizer, sem fazer essa análise, sem discernir o corpo de Cristo, sem saber o que é o corpo de Cristo, você está comendo julgamento para si mesmo, amém? Vamos continuar então, versículo 31, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Depois ele vai dar mais informações aqui, ele diz. Então, gente, eu tentei traçar um pano de fundo aqui, tecer um pano de fundo, mas então, Felipe, o que é de fato o corpo de Cristo? Eu vou dar um pulinho lá em Romanos, se você quiser ir comigo, vai ser muito bom. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, no versículo 5, diz assim, assim é também como o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros, amém? Eu vou ler a partir do 4 aqui, que eu cortei o capítulo aqui, o versículo. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Amém? Gente, o que é o corpo de Cristo? Na ceia do Senhor, naquele momento em que ele repartiu o pão, deu graças, dividiu com seus discípulos, assim também o vinho, né, o mosto, ele dividiu com seus discípulos, ele estava entregando o corpo dele aos seus discípulos, amém? Cristo entregou o seu corpo por nós, para Deus, mas por nós, amém? E a ordem dele, o conselho dele, foi de que nós comêssemos do corpo dele, de que nós bebêssemos do sangue dele, de que nós fôssemos participantes do sacrifício dele, para que a natureza dele, ela se manifestasse em nós, amém? Quem já ouviu aquela frase assim, você é o que você come? É verdade. Então, coma o corpo de Cristo, alimente-se do corpo de Cristo, beba do sangue de Cristo, que a natureza de Cristo possa entrar em você e fazer parte de você, amém? Então naquele momento da ceia, ele entregou o corpo dele, mas hoje, o que é o corpo de Cristo? Alguém arrisca assim? Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus é o corpo de Cristo, amém? Então hoje, qual corpo é entregue? Hoje, quem é o alimento? Você é o alimento, você é corpo de Cristo, gente, é muito fácil ajudar alguém, quando sobra alguma coisa, amém? Mas quando você não tem como ajudar, e ainda assim ajuda, aí sim você é participante da aflição da pessoa,
aí sim você tirou um pedacinho de você. Aí sim você se desfez para construir alguma coisa na vida de outra pessoa. E isso que Cristo fez. Na verdade, Ele fez isso por inteiro. Amém? Então, assim, a gente tem um pudor religioso muito grande. Eu lembro que quando eu me converti, né? Antes de me converter, toda imagem de escultura que eu passava, assim, né? Porque, né? Vai que ela fica brava, né? Tinha vezes que eu estudava no Mário Baldina, aí tem aquela creche, assim, que tem uma imagem ali do lado do supermercado, quem conhece ali, né? Que tem a igreja, o supermercado, e tem a creche, e tem uma imagem ali. Então, aquele ali era o meu caminho para ir para a escola. Aí tinha vezes que eu estava assim, andando, pensando, né, alto, e a hora que eu vi, eu já estava lá na padaria, lá. Nossa, eu nem fiz, mas não dava tempo de eu voltar, né? Eu fazia de longe, pedia desculpa, sabe? Então, assim, quando a gente se converte, às vezes demora um pouquinho para passar esse pudor religioso, sabe? Mas por que eu estou falando de pudor religioso? Porque eu poderia, no momento da ceia, quando a gente faz, né, que a gente toma ceia junto um com o outro, né? Quem já passou por esses momentos assim, né? Geralmente era um sim e um não, quem já reparou isso? Um culto você tomava sozinho, um culto você tomava com alguém. Então, eu poderia dizer, esse é o meu corpo, esse sou eu, que me entrego hoje por você, amém? Que dedico poucas horas do meu dia à leitura da palavra, à oração, né, e às demais disciplinas espirituais, ao jejum, simplicidade, amém? Mas assim, né, eu quero dar exemplos para vocês, para finalizar. Eu vou trazer 2 exemplos de verdadeira comunhão, amém? O primeiro exemplo são os 2 discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas, no capítulo 24. Eu não vou ler tudo não, porque é grande, mas eu vou resumir aqui. Eu acho que você conhece essa história. Depois que Jesus morreu, né, esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, amém? Quem lembra aí dessa história? E aí Jesus cruza o caminho deles e começa a conversar com eles durante esse caminho. Aí Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Aí eles falam assim, você é estrangeiro? Você não viu tudo que aconteceu aqui? Aí ele, não, me fala aí. Aí eles explicaram que o Cristo morreu e tal. E aí Jesus falou, mas vocês sabem que isso devia ter acontecido, né? Aí começou a explicar todas as escrituras para eles, desde do Antigo Testamento ali, né? Eu não tinha o Novo Testamento, né? Então, ali o Antigo Testamento, no Pentateuco, os profetas, explicou para eles tudo, né? E vocês vão ver aqui no finalzinho que o coração deles queimava enquanto Jesus pregava para eles. Quem aí de vez em quando o coração queima quando o pastor aqui prega? Amém? É o Espírito Santo falando no seu coração a verdade, amém? Quem fala que a verdade dói aí, não é crente, porque a verdade queima, ela queima no nosso coração, porque Cristo é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então lá no versículo 28 diz assim, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, né, ele, Jesus, tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Então Jesus caminhou com eles um espaço muito grande, pregou para eles o Antigo Testamento todo, o coração deles queimava, mas gente, quando eles perceberam que aquele homem era Jesus, quando ele partiu o pão, quando ele repartiu o pão, quando ele deu graças, quando ele trouxe à memória deles a verdadeira comunhão, nesse momento eles perceberam que aquele era o Cristo, e aí ele desapareceu, né? Um outro exemplo de comunhão, eu trouxe de um livro, chama Os 4 Amores, esse livro, de C.S. Lewis, muito bom, recomendo essa leitura, amém? Ele tem vários livros desse aqui, né? Uma vez o pastor pregou sobre amor,
porque na nossa língua amor é uma palavra só, mas no grego são 3 ou 4, né? Aqui ele fala os 4 amores, né? E um ele traz que é a afeição, né? Ele não traz muito bem uma palavra específica para isso, porque o grego é complicado também, né? A maioria das palavras, grande maioria, tem 5 significados, né? Mas amém. Então eu trouxe para vocês aqui uma partezinha que ele fala, eu achei muito interessante, porque você sabe a diferença de unidade e união? Pessoas podem estar unidas e não estar em unidade. Uma vez o Carlinhos deu um exemplo que eu achei fantástico. Ele disse assim, que um saco de batata, ali você tem união. 50 quilos de batata, tem um monte de batata ali, tudo juntinho, mas elas estão unidas. Mas quando você cozinha essas batatas, amassa elas e faz um purê, isso é união. Porque quando você joga sal ali naquelas batatas, você salga todas. Se você joga veneno naquelas batatas, você envenena todas, porque elas estão em unidade, amém? Então, a comunhão, ela traz isso. Nessa parte que eu vou ler aqui para vocês, aqui é pequenininha, tá? Ele está falando sobre a amizade, um dos amores, que ele diz que é um dos mais sublimes dos amores, né? Porque a amizade, ela se assemelha muito com a caridade, sabe? Que a caridade na Bíblia, assim, também é o amor ágape, o amor de Deus. Mas diferente do eros, que é a relação que geralmente os namorados têm, né? Os apaixonados têm, na amizade, você não tem muita coisa assim que trocar, entende? A não ser as suas crenças, os seus valores. Você se identifica com aquela pessoa que acredita nas mesmas coisas que você acredita. É por isso que é tão difícil, quando a gente se converte. Eu mesmo perdi todos os meus amigos. Do velho homem que eu era, os amigos que o meu velho homem tinha, não são nenhum mais daqueles hoje. Tive que fazer novos amigos também, porque muda a crença. Isso é um fato muito interessante, porque quando você não muda aquilo em que você acredita, suas atitudes não mudam também. Entende? É lógico que existe uma dificuldade assim, espiritual, um impedimento espiritual, mas muitas vezes, quando a gente não ora, quando a gente não jejua, né, quando a gente não faz as disciplinas espirituais, é porque, na verdade mesmo, a gente ainda não acredita que aquilo ali funciona. Eu me lembro quando eu era pequenininho, que eu acreditava que manga com leite matava. Eu não tomava leite e comia manga no mesmo dia, de jeito nenhum, nem amarrado, porque eu acreditava que eu ia morrer, entende? Mas quando alguém me disse que isso era uma mentira, então eu fui liberto pela verdade. Então eu já poderia tomar ali uma vitamina de leite com manga, entende? Então a gente só muda o jeito de agir quando a nossa crença muda, amém? Mas eu estou falando de amizade, então os amigos, eles têm muita coisa em comum, e isso que é o bacana, isso é comunhão. Então aqui no livro ele diz assim, naquele episódio de Isaías 6, quando os serafins, né, ao redor do trono de Deus gritam santo, 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 24 horas, né, como se lá tivesse hora, essa hora aqui, né, isso é outro assunto. Mas diz assim, pois cada alma, vendo Deus à sua própria maneira, sem dúvida, comunica essa visão singular a todas as outras. Cada um de nós enxerga Deus de uma maneira. É lógico que tem coisas, né, que fazem parte da doutrina cristã, que são inegociáveis, mas cada um de nós enxerga Deus de uma maneira. Isso não é errado. Por isso, diz um velho autor, os serafins da visão de Isaías proclamam santo, 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 uns aos outros. Eu comecei a imaginar essa cena. Imagina que esse é o trono de Deus. Vamos fazer um teatrinho aqui. Esse aqui é o trono de Deus, e vários serafins em volta. Eles não estão olhando para o trono, só para o trono. Eles estão olhando para o trono e estão olhando um para o outro. Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo é o Senhor. Eles têm comunhão nessa crença deles. Eles enxergam a mesma coisa. Santo, santo, santo é o Senhor. Assim, quanto mais compartilhamos o pão celestial entre nós, mais dele todos teremos. Amém? A verdadeira comunhão, gente, é compartilhar o pão celestial. Eu vou só contar mais uma historinha e eu finalizo por aqui. Quando caiu do céu esse pão celestial, não tinha um lugar para o pão do céu nascer. Ele nasceu numa estrebaria. Foi lá que foi feito o pão do céu. E a palavra diz que ele foi colocado, assim que nasceu, assim que feito, em uma manjedoura. Sabe, gente, um coxo. E nesse lugar é onde era dada comida aos animais. Os animais, né, nessa passagem, né, assim, fazendo uma alusão, eles representam nós, eles nos representam. Entende? Sem entendimento, agindo de forma irracional. Mas o pão do céu foi colocado na manjedoura. Ele alimenta a criatura e faz deles filhos. Amém? Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Gente, é mais fácil falar do que viver a verdadeira comunhão. Amém? Mas o pão do céu, ele está em você, a ponto de mudar a sua natureza, e você ser também pão do céu. Você é o alimento que eu preciso. Eu preciso ouvir o que o céu te disse. Eu preciso aprender com o Senhor, pastor. Eu preciso aprender com você, minha esposa. Eu preciso aprender com vocês. Existe uma tendência, quando a gente vai envelhecendo, a achar que sabe das coisas também. É como se a fase da adolescência se repetisse, né? Mas a gente não sabe de tudo. Jesus sabia de tudo, mas ele se comportou como um verdadeiro aprendiz. Amém? Comporte-se como um verdadeiro aprendiz. Receba da pessoa o pão do céu. Dê a ela também o pão do céu. Se doe. Viva a verdadeira comunhão. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Fique por dentro das programações, horários e muito mais. Está começando mais um Informe. Temos cultos nas quartas às 20 horas e aos domingos às 7h30. Para participar presencialmente, coloque seu nome na lista do nosso grupo de WhatsApp. Lembre-se, use máscara, álcool em gel e obedeça o distanciamento social. E sem aglomeração faz o culto, hein? Mas atenção, se você apresenta algum sintoma como febre, tosse seca ou fadiga, fique em casa. Você pode participar acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Jovens, todo sábado temos cultos às 20 horas. Venha fazer parte você também. O Ministério tem um grupo no WhatsApp. Caso você queira participar, procure um dos líderes amados. Há famílias precisando de ajuda. Doe alimentos e produtos de limpeza para o Fundo Dorcas. Procure Paulinho ou Andréia. Levitas, fiquem ligados. Ensaio do louvor às quartas às 19 horas e aos domingos às 18 horas. A igreja está aberta das 6h30 às 7h30 para oração. Comece o seu dia bem. Ajude a espalhar sementes. Contribua com uma pequena quantia ao mês
para garantir o transporte das crianças do Projeto Alegria. Para mais informações, procure a Lete ou Marquinhos. Você, visitante, seja bem-vindo. Preencha a ficha que recebeu no kit e entregue aos nossos porteiros. E esse foi mais um informe. Que a graça e a paz continuem acompanhando vocês. Amém? Como diz a nossa irmã, jovens, sábado tem comunhão, jovens e adolescentes, a partir das 14 horas, vamos procurar respeitar espaço, não chegar muito perto uns dos outros, eu sei que é difícil, né? Mas mesmo na comunhão, vamos manter o espaço, vamos colocar álcool em gel. Se tiver algum sintoma, jovens e adolescentes, pais, segurem os filhos em casa. Uma dor de cabeça, algum sintoma, né? 1 ou 2 sintomas, já fique em casa. Não espere piorar para achar que há algum problema. Amém, amados? Eu sei que por causa disso, muitas pessoas estão infectando outras, né? Desconsiderando alguns sintomas do Covid. Então, por favor, qualquer sintoma, fique em casa, não espere agravar para procurar o gripário, né? Eu sei que o gripário tem feito um bom trabalho, eu tive pessoas que têm plano de saúde e eles simplesmente ficaram esperando dentro do plano de saúde ali, e no gripário o atendimento é muito melhor. Amém? Menor sintoma, fique em casa. Amém? Domingo nós teremos 2 períodos de ceia. Eu queria fazer uma só. Eu sinto a necessidade de juntar a igreja de novo. Mas o momento que estamos vivendo não é possível ainda. Amém? Eu brinquei aqui, né, que todos estão convidados. Eu entendo, penso que até o final do ano, comecinho de janeiro, pelo menos 60%, 70% da população já vai ter contraído de uma forma ou de outra, né? Que eu sei aqui na igreja deve ter pelo menos umas 20 famílias que já pegaram. Mais ou menos, umas 20 famílias que nos falaram, né? Eu sei que alguns, com preocupação, às vezes não transmitiu que estavam enfermos, mas eu penso que até o final do ano nós vamos ter uns 60% da população já com ter tido a Covid. Amém? Então, domingo nós vamos ter 2 períodos de ceia. De manhã eu vou limitar para 80 pessoas, Jonas. Amém? E aí o restante vem à noite. Amém? Vamos ficar de pé. Felipe, Deus abençoe, meu irmão. Linda palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Para mim foi uma revelação mesmo. Amém? E realmente nós vimos o Felipe entrando ali, e nós vimos uma criança se tornar um homem, e hoje um grande pregador, sensível ao Espírito Santo para trazer essa palavra. Amém? Coloca a mão no seu coração, e eu queria que você orasse. Nós entendemos hoje que somos o corpo, de fato, e somos nós que devemos alimentar. Não devemos fazer que nem aqueles homens de Coríntios que se alimentavam, enchiam e alguns ficavam vazios. Porque podemos alimentar pessoas. Eu tenho certeza que você tem alguns conhecidos teus que estão totalmente longe de Deus e não sabe qual o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo e de ser o corpo de Cristo para alimentar. Porque talvez eu e você não tenhamos entendido isso, a importância desta comunhão, a importância de dividir aquilo que temos com outras pessoas. Coloca a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra dessa noite. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco.
Ó Pai, o Senhor nos deu uma visão nova com relação a esse momento. E queremos, ó Pai, ser um canal de bênção, o pão que desceu dos céus. Afinal de contas, o teu Filho, desde o princípio, já mostrou, ó Pai, o que Ele estava chamando cada um de nós a estar sendo alimento para aqueles que têm necessidade. Muito obrigado, Senhor, por cada vida nessa noite, por cada ouvinte, por cada pessoa que esteve e estará ouvindo essa palavra, que ela continue dentro do nosso coração e que ela produza em nós realmente uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando cada vida. Eu coloco a vida da tua serva Cláudia. Senhor, põe a tua mão nessa noite sobre a vida dela. Reverte essa situação, a vida da Cida, por favor, Senhor. Elas fazem parte do corpo de Cristo, elas se alimentam do corpo e nós declaramos nossas vidas voltando à oração por elas e amanhã recebendo boas novas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite os familiares, que o Senhor visite cada um daqueles que estão encerrando agora essa semana, o comecinho da semana, a sua quarentena. Ó Pai, queremos guardar a tua igreja do pior. Ó Pai, muito obrigado pela consciência da maioria das pessoas que quando apresenta algum sintoma, fica em casa. Que esta mesma consciência inunde, invada cada um dos corações das pessoas que poderão ficar também, Pai. Não só apenas da igreja, mas de toda a cidade. Essa consciência possa realmente mudar o quadro que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Eu oro por cada vida que aqui esteve, está, Pai amado, que a tua graça, a tua bondade, a presença do teu Espírito Santo mova com muita liberdade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, levanta as tuas mãos e fala: e te abençoe em nome de Jesus. Fala para ele: vá em paz, que a graça e a presença do Senhor te mova. Amém? Deus abençoe, amados. Até daqui a pouquinho.